Passados os recados, né, todos já devidamente avisados, né, então vamos dar início à mesa, né, então começar agradecendo, né, os três que aceitaram, né, o convite, trabalhar numa mesa com um tema que tem se tornado cada vez, já sempre foi fundamental, tem se tornado um debate aí crucial para a psicanálise. Temos também o prazer de estar com três pessoas que já são aqui membros do fórum já de muito tempo, né, quase muitos desde da fundação, né, e acordamos aqui assim começar com Ana Laura, né, Bia Oliveira, na sequência Christian Dunker, né, ok? Vamos passar o microfone para Ana. Obrigada, Ivan. Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. Eu gostaria de agradecer de coração as queridas colegas coordenadoras da rede de pesquisa de psicose, que foi uma das primeiras redes do fórum, junto com a rede de infância. Então, é um momento também, acho que de celebração, mais um, né, dos nossos 20 anos. Agradecer a Bia, que coordena a rede comigo há muitos anos, não há 20, mas há quase 20, né, Bia? E ao Christian, por estar aqui também. E, bom, eu acho que é uma oportunidade realmente muito boa da gente voltar a essa questão do diagnóstico, que, na verdade, é uma questão que está orientando os trabalhos da nossa escola, tanto aqui em São Paulo, quanto em nível nacional e em nível internacional, inclusive no cartel do passe, né, do qual eu estou tendo a oportunidade de participar agora na função do CIG. Eu decidi apresentar aqui uma versão resumida do texto que eu publiquei, porque eu entendo que eu fui convidada como participante e coordenadora da rede de psicanálise e infância, pelas colegas que estavam organizando esse livro, então eu escrevi sobre isso. Eu agradeço também a Beatriz Almeida, que há anos renova o convite para que eu dê uma das aulas no curso de formação de acompanhamento terapêutico da casa. Na verdade, esse texto deve muito a esses anos todos dessas aulas, toda vez, não sei se esse ano, acho que eu vou dar de novo, não sei se a Bia Almeida está por aí, acho que eu vou de novo. Então, agora a gente vai ter uma referência bibliográfica pela primeira vez, né? De próprio punho, né? Porque eu sempre indico outros colegas e tal. Então, eu resolvi escrever sobre as psicoses na infância. Acho que é importante mencionar também a nossa participação, tanto do fórum, eu diria, né? Mais representado pela rede de psicose, pela rede de psicanálise e infância, no movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública. Nós, inclusive, fizemos parte de um dos grupos de trabalho, participamos das jornadas, e foram anos de interlocução com outros colegas que também me ajudaram a produzir esse texto. Então, as psicoses na infância. Eu começo com uma pequena citação da Moody Manoni, uma citação de 67, que está, se não me engano, naquele livro Cartier Lacan. E ela, bom, vocês sabem que ela organizou essa jornada com a Ginette Rambaud, uma jornada sobre psicoses na infância, em 67, e ela vai dizer o seguinte: o Winnicott, que não pudera ir para não se indispor com a IPA, maliciosamente, enviou Lang e Cooper, que só podiam passar por provocadores para os analistas burgueses vindos da era vitoriana que ali estavam. O que foi inaudito é que, durante esse congresso, Cooper estava meio bêbado e Lang meio drogado.
estavam ali com todos os seus alunos, no meio dos analistas que estavam tão escandalizados que queriam interromper o congresso. Bafão, né? Este foi salvo graças a Lacan. Ele pronunciou ali um dos mais belos discursos introduzindo este fato de que era preciso reconhecer a existência do louco e da criança em cada um de nós. É certo que se não puder haver o louco e a criança em nós, isso faz analistas imóveis. Convido vocês a voltarem sempre à Mudimanonia. Aliás, faz falta, né? A gente podia, inclusive na rede de infância, né, recuperar. Uma pioneira, assim, e faço minhas as palavras dela, né? Então foi no final dessa jornada que Lacan proferiu um dos discursos que foi nomeado como Alocuções sobre as Psicoses na Infância. Está ali nos outros escritos, né? Agora já em português e tal, publicado, estabilizado lá, estabelecido. No qual, estabilizado é ótimo, né? Foi estabilizado já. No qual... né? No qual... constatamos que a Lacan não lhe parecia estranho, embora para muitos de nós até hoje pareça que ainda o seja, que se tivessem conjugado naquela reunião as questões referentes à criança, à psicose e à instituição. Para ele, a loucura, ele diz, longe de ser a falha contingente das fragilidades do organismo, é a virtualidade permanente de uma falha aberta na essência. Vocês vejam que interessante que em 67 ele retoma essa questão que a Dominique recortou ali do questão preliminar, né? Dessa questão da virtualidade permanente de uma falha aberta na essência. Em parte alguma, portanto, se evocaria com mais constância do que nesses três temas, criança, psicose e instituição, a questão da liberdade. Lacan, entretanto, ousa perguntar se essa liberdade não traria em si o limite de seu engodo. Esse seria, em sua previsão, o problema mais intenso da nossa época, na medida em que ela, cito Lacan, foi a primeira a sentir o novo questionamento de todas as estruturas sociais pelo progresso da ciência. E ele é enfático ao afirmar que teríamos, daí para frente, que lidar com uma segregação sem precedentes. Destaquemos que Lacan, então, convoca os psicanalistas a responderem eticamente a dois problemas. A segregação trazida à ordem do dia por uma subversão sem precedentes. 2. A exclusão interna da psicanálise do campo da psiquiatria. Vemos o quanto se faz necessário renovar essa convocação ética nos dias atuais, quase meio século após esse discurso, em tempos de debate sobre o DSM-5, a medicalização da infância, a aposta na etiologia genética para o espectro autista, o debate a respeito do rebaixamento da maioridade penal, a resistência às famílias homoparentais, etc., etc., etc. As respostas do psicanalista, como Lacan mesmo indica, devem incluir tanto a geografia, e aí eu entendo como topos, que por um lado remete à topologia, mas também ao território, e aí a gente teria que abrir todo um campo de debate e de pesquisa, que eu acho que ainda está para ser feito, para articular a topologia lacaniana com a noção de território do Milton Santos. Hashtag fica a dica. Ou seja, no plano político, né? Se a gente está falando de geografia, de território, estamos falando de política. Então ele diz, né, que as respostas do analista devem incluir a geografia e a família. Ele adverte que há sempre algo de linguístico na própria construção do espaço. Bem, Christian já trabalhou muito isso, o anticantianismo do Lacan, aí, né?
Espaço não está dado a priori, né? Espaço clama pela linguagem, o que não tem nada a ver com falar ou não falar. A criança psicótica aqui, e mais precisamente a criança que não fala, é tomada como paradigma. Uma criança que tapa os ouvidos, para quê? Para alguma coisa que está sendo falada. Já não está no pós-verbal, visto que se protege do verbo? Pergunta Lacan. No humano, não há espaço fora da linguagem, ainda que se possa estar, como no caso das psicoses, em alguns momentos, fora do discurso. Não é à toa que ele chama o nó de espaço do ser falante, né? Aqui, Lacan mata 2 coelhos com uma mesma cajadada ao criticar tanto a psiquiatria, que coloca a criança psicótica no habitat natural da genética, quanto a psicanálise hegemônica na época, convertida em um mero funcionalismo, como dizia meu grande mestre Luiz Carlos Nogueira, e que colocava a criança psicótica no habitat materno, suposto não menos natural, mas aqui em nível ambiental. Então, né, geneticismo e ambientalismo, né? Uma falsa oposição. Né? Reconheçam então aí a velha controvérsia falsa entre natismo e ambientalismo, gêmeos duplos paridos pelo mesmo discurso. Nesse ponto, é fundamental relembrarmos a breve história da pedopsiquiatria tão bem descrita por Berchery, que, aliás, vocês têm acesso a tradução de um texto do Berchery que está no livro do Oscar Cirino, né? Podemos dizer que a criança entrou na história da psiquiatria pela via da deficiência mental, a chamada idiotia, estabelecida por Esquirol em 1820, um déficit considerado global e irreversível. Binet e Simon, por sua vez, apostavam em um déficit parcial e, portanto, numa perspectiva de educação especial para essas crianças. No final do século XIX, surgem os primeiros tratados de psiquiatria infantil, a partir da distinção estabelecida por Kraepelin entre retardamento e demência precocíssima, a noção de doenças do cérebro que poderiam ser congênitas ou adquiridas. Em 1911, Bleuler propõe a substituição do termo demência precoce por esquizofrenia. E nos anos 30, iniciam-se os primeiros critérios para o diagnóstico de esquizofrenia infantil, inaugurando um tempo de mútua influência entre psiquiatria clássica e a psicanálise, que se estabelecia enquanto prática clínica e referência epistemológica, apesar da resistência que enfrentou. Em 1943, Kanner apresenta o quadro de autismo infantil, cujas principais características, dentre outras, eram a dificuldade de estabelecer relações com outras pessoas, déficit afetivo e de linguagem. Esse é um marco fundamental para a história da psiquiatria infantil, que sofrerá um duro golpe em 1981 com o DSM-3, no qual é retirado o quadro de psicoses na infância, sendo substituído por transtorno global de desenvolvimento. Vemos que os critérios clínicos e estruturais são logo substituídos por critérios genéticos e adaptativos, com a retomada do enfoque reabilitativo e educacional. Em 94, o DSM-4 cria os transtornos invasivos de desenvolvimento, quais sejam transtorno autista, transtorno de Rett, transtorno desintegrativo, transtorno de Asperger e transtorno não identificado. Tipo OVNI. Apesar da declaração de neutralidade, né, os caras têm a pachorra de dizer que são neutros. Né? Apesar da declaração de neutralidade etiológica do DSM, que sequer um manual apenas descritivo, é patente seu compromisso ideológico e, eventualmente, econômico com as neurociências e a indústria farmacológica. A psiquiatria infantil fez, portanto, uma pequena passagem pela clínica, não sem a forte influência da psicanálise, e foi novamente
renegada a um enfoque educacional. No mau setor, é engraçado, né? Hoje em dia eu falei que eu virei a defensora número 1 do discurso universitário nos tempos de hoje, né? Mas, enfim, né, esse enfoque, né, da reabilitação, da reeducação e tudo. Né? Os transtornos de desenvolvimento devolvem o patos infantil ao seu devido lugar no discurso dominante. 1, desordem. 2, universal. 3, do desenvolvimento. A noção de psicoses na infância, título da jornada de 67, simplesmente é suprimida do DSM. Ora, Lacan desenvolve sua noção de diagnóstico a partir do diálogo constante que manteve com a psiquiatria de sua época desde sua tese de 32. Nesse sentido, é a partir da experiência da loucura que ele procura encontrar os fundamentos do psiquismo, não mais nos pressupostos orgânicos, mas a partir justamente da noção de sujeito do inconsciente. Esse seu diálogo com a psiquiatria é explicitado nos textos Formulações sobre a Causalidade Psíquica, de 46, no qual tem como interlocutor fundamental o psiquiatra Henri Ey, a partir de sua teoria organicista da loucura. Nesse texto, Lacan desenvolve uma defesa da causalidade psíquica da loucura, evidenciando que a crença delirante inscreve-se no plano da razão humana, já que toda loucura é vivida no registro do sentido. A linguagem humana, esse instrumento de sua mentira, é atravessada de ponta a ponta pelo problema da verdade, ele diz. Será, porém, no seminário 3, as psicoses, que Lacan formalizará os modos de negação da falta apresentados na obra de Freud, Verwerfung, Verdrängung, Verleugnung, e nos anos seguintes, o recalque, que é próprio das neuroses, será articulado à metáfora paterna. Mais adiante, a noção de nome do pai. É digna de nota, portanto, a saída original que Lacan oferece como alternativa à psicopatologia organicista tradicional, sobretudo se levarmos em conta as posições posteriores da antipsiquiatria e de Foucault na história da loucura. Lacan não nega a existência da psicose, antes subverte a própria noção de psicopatologia. Assim, num momento histórico fértil a críticas ferozes à construção social da loucura, bem como à estigmatização e condenação daí advindas, e que certamente são relevantes, Lacan, longe de rejeitar os termos forjados ao longo da história da psiquiatria, neurose, psicose, perversão, generaliza-os para todo humano. Opera-se, portanto, uma torção fundamental no que diz respeito à questão da normalidade, já que o patos é trazido à tona a partir de sua irredutibilidade humana. O modo como o sujeito se posiciona em relação à estrutura da linguagem é o que define, portanto, sua condição estrutural, e é o que permite sustentar também a ideia de uma escolha, entre aspas. Assim sendo, não há possibilidade de efetuar uma profilaxia estrutural, já que se trata de 3 respostas distintas à alienação inexorável do ser humano na linguagem. Essa modalidade diagnóstica específica da psicanálise não pode estar ausente na clínica com crianças. Aliás, no diálogo atual com a psiquiatria, ele torna-se ainda mais relevante, já que, sob a pretensa negação da questão etiológica presente na atual medicina baseada em evidências, ergue-se o edifício dos transtornos geralmente apresentados na infância e na adolescência, que encobrem, na realidade, o antigo organicismo embutido nos transtornos globais de desenvolvimento. Reduzir o patos na infância a um transtorno de desenvolvimento é, portanto, um retrocesso clínico com o qual a psicanálise não pode compactuar. Como afirma no seminário 2, o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise, se no caso da criança falamos legitimamente de psicose, é porque, como analistas, podemos dar um passo a mais que os outros na concepção da psicose. O diagnóstico realizado pelo psicanalista com efeito não é um rótulo e deve servir tão somente para orientar a direção do tratamento psicanalítico. Além disso, a estrutura particular do sujeito no universal da linguagem não é determinante de sua singularidade. Gostaria agora de resgatar o trabalho dos alunos e colaboradores de Lacan, Rosine e Robert Lefort.
Eles clinicavam nos anos 50 em uma instituição que abrigava crianças órfãs ou abandonadas e entram em contato com as diversas respostas do sujeito nas diferentes estruturas frente a dificuldades objetivas semelhantes. Sobre isso, eles escrevem: certamente o anonimato dos cuidados recebidos por essas crianças teve consequências flagrantes e impressionantes sobre seu aspecto e déficit socioestruturo ponderal. Mas a estrutura que cada uma delas apresenta não pode em nenhum caso ser atribuída a uma síndrome de hospitalismo ou outra. Síndrome de hospitalismo do Spitz, né? Vocês lembram? Esses casos, conhecidos como caso Nadia, Robert, Marie-Françoise, Marisa, possuem em comum a característica de estar em contato direto com o psicanalista sem a presença dos pais, o que tornou possível evidenciar aspectos importantes da transferência, sem a clássica interposição dos mesmos, como enfatiza Manoni. Robert Lefort ressalta igualmente que, para além da biografia infantil, o que é fundamental é o modo de presença que saber, gozo, objeto A e outro, elementos estruturais mínimos, foram oferecidos ao sujeito. Essa verificação ocorre apenas sob transferência, já que é sob transferência que se pode avaliar a posição na qual o outro se encontra para cada sujeito. Outro absoluto e sem falhas, outro indefinido e imutável, ou excessivamente consistente, diferenças fundamentais para a realização do diagnóstico diferencial na infância e que orientam a direção do tratamento psicanalítico em qualquer idade. No livro Criança, Objeto ou Sujeito, organizado pela Rede de Pesquisa de Psicanálise e Infância, do Fórum, também da coleção Laços, podemos apresentar longamente um desses casos clínicos chamado de O Caso Robert, no texto de Beatriz Gutierrez. Não sei se a Bia está aqui. Ela mostra como, a partir da evidência de um caso grave, pôde ser construído, sob transferência, o diagnóstico de esquizofrenia. E apresenta a construção do tratamento em 6 etapas. Eu convido vocês a lerem o texto da Bia, mas eu queria finalizar esse trabalho citando as palavras dela naquele artigo. Em última instância, o tratamento de Robert aponta para a posição ética do analista e de toda uma equipe que literalmente o suportou, no sentido de suportar as constantes investidas agressivas da criança, sua loucura, sua desordem. Um percurso analítico e uma equipe multiprofissional do Parrain de Rozin, que deram suporte a esse menino, que aos 3 anos e meio já havia passado por inúmeras instituições. A aposta no sujeito imperou ali, independentemente de conclusões absolutas sobre as nomeações psiquiátricas que seus comportamentos poderiam indicar. Ao discorrer sobre a apresentação de um caso de psicose alucinatória crônica, Lacan é absolutamente claro sobre a importância da sustentação de uma escuta do sujeito, guiando as intervenções que tomamos finalmente como uma condição ética de base de todo o tratamento possível. Ela cita o Lacan: vocês não ficaram surpreendidos, aqueles que lá estavam, em ver como o que se obtém é mais vivo, se ao invés de tentar determinar a todo custo se a alucinação é verbal ou sensorial ou não sensorial, escutamos simplesmente o sujeito? A analista, bom, isso Lacan falou em 58, né? Não é o ultimicíssimo Lacan, né? Ao analista, ao sustentar esse tratamento neste lugar de uma presença atenta, volto às palavras da Bia, que retorna apesar das agressões, que assinala e interpreta a partir das palavras e gestos de Robert, sustenta uma posição de objeto A, afeita a ética depreendida do discurso do analista, apesar de não se estar diante de um sujeito dividido. A condução do trabalho analítico teve como efeito a instituição de ordenações pulsionais mínimas, havendo a construção de uma borda e de consequente apaziguamento do gozo, que permitiram a Robert estar melhor no mundo. Rosine extraiu e abriu espaço para a nomeação e ordenação do que havia de mais vivo nas manifestações de Robert, contribuindo para uma certa estabilização no interior de sua estrutura psicótica. É isso, obrigada, gente. Obrigado, Ana. Agradeço. E agora, passar para a fala da Bia Oliveira.
Boa tarde a todos. Queria dizer, antes de mais nada, que para mim é um prazer estar nessa mesa com colegas e amigos de 30 anos. E nem um pouco. E agradecer às colegas da Rede Psicose pelo convite, tanto de escrever no livro, quanto de estar aqui nessa abertura. E dizer para vocês que esse texto que eu apresentei aqui no livro é um texto que já rodou um pouco alguns espaços. Ele foi inicialmente apresentado num evento que teve na PUC, que foi nomeado Risco Psíquico e Detecção Precoce no Autismo, uma questão controversa em psicanálise. Foi um ciclo de debates em 2017 que foi promovido pelo Núcleo de Pesquisa de Psicanálise e Sociedade da pós-graduação, né, coordenado pelo Raul Pacheco, que nos convidou, né, na época, pelo Núcleo Psicanálise, Prática, Clínicas e Saúde, do curso de graduação em Psicologia. Uma das coordenadoras é Clarissa. Aí? Isso. Como é que é? Tá. Pela Rede de Pesquisa, Psicanálise e Saúde Pública, aqui do Fórum, e a Rede de Pesquisa, Psicanálise e Infância, também coordenada junto com a Ana Laura, e atualmente com a Maria Cláudia, e a quem também queria muito agradecer, né? Tanto a Ana Laura, quanto a Maria Cláudia, quanto aos participantes da Rede de Infância e daqueles que topam também participar da leitura que a gente faz do Seminário 9, que me ajudou bastante a acompanhar algumas questões que eu trago aqui nesse texto. Tá? Então, vamos lá. Nesse texto, eu retomo o título proposto para aquela mesa, né, desse ciclo de debates, e questiono o que chamamos de risco em psicanálise, que foi esse o centro na época daquele texto. Né? Tenho muitas preocupações sobre o que poderia ser um risco psíquico a partir da psicanálise. Naquele momento, sustentei que, se supusermos que o psiquismo corre um risco no sentido de um insucesso, perigo ou ameaça, partiremos da premissa de que há um psiquismo normal, quando não ideal, a ser preservado de possíveis malogros. Um psiquismo ideal poderia levar à ideia de que um tratamento psíquico buscaria remediar aquilo que falhou em sua formação. Não só isso, ao estabelecermos o que seria o psiquismo normal, então, poderíamos determinar as variáveis perigosas para este e, quem sabe, estabelecer uma conduta de prevenção de tais riscos. Não que não aconteçam, né? Ora, aprendemos com Freud que a causa é nachtraglisch, a posteriori, e que só há psiquismo porque há o furo traumatizante da linguagem. Como dirá Soler, o traumatismo se impõe numa temporalidade de ruptura. O sujeito não tem nele a mínima parte, e isso lhe cai em cima. É uma temporalidade de instante, mas de um instante que não se percebe facilmente, enquanto existem tantos instantes que se evaporam no esquecimento e a partir do qual se instala uma constância, como uma onda que se propaga, rebelde ao apagamento. De alguma forma, portanto, um instante que engendra algo, uma perpetuidade. Só uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês, que essa minha discussão, né, que eu apresento aqui também, né, trata justamente de um tema que me interessa há muito tempo e não cesso de escrever, parece que sobre isso, que é justamente a respeito dessa clínica com crianças muito novas, principalmente aquelas que chegam com esse fatídico diagnóstico do espectro do transtorno, não, do transtorno do espectro autista, tá? Então isso é uma coisa que me causa bastante. Nesse sentido, então, aposto em um tratamento precoce, não como profilaxia, muito menos como prevenção
de qualquer diagnóstico futuro, mas sim porque desde muito cedo o sujeito vive e sofre da imposição estrutural da linguagem que é fundante para todo falacer. Assim, nesse texto, retoma as elaborações de Lacan em torno da noção de risco enquanto traço, que se faz marca e pode se repetir, constituindo uma série, tal como Frege demonstra com a unicidade do conjunto vazio. Desde muito cedo, Lacan se interessa por aquilo que permite ao sujeito entrar na jogada da linguagem e o modo como se faz isso. Já no seminário 2, ele vai propor, e aí é uma citação do seminário 2, vejam vocês, que o ser seja porque falou. Que a linguagem fosse pré-existente não era a questão. O ponto que me parece que Lacan se dedica desde muito cedo é, como ele mesmo dirá, qual a maneira pela qual o homem entra na jogada. Nesse momento, Lacan equipara o funcionamento da linguagem a uma máquina. E aí ele vai dizer, o que lhe confere sua significação é o momento em que paramos a máquina. São os cortes temporais que efetuamos nela. É o elemento temporal, a intervenção de uma escansão que permite a inserção daquilo que pode ter um sentido para o sujeito. E ainda, dado que a linguagem é o universo, a questão é de saber qual é, dentro disso, a função do sujeito falante. Mais um pouquinho da citação. A linguagem nós a temos nos dados iniciais. A fala se introduz a partir do momento em que o sujeito efetua essa ação pela qual ele afirma mera e simplesmente sou branco, fazendo referência ao sofisma, né, dos 3 prisioneiros. Isso manifesta o momento simbólico da linguagem, ou seja, o momento da afirmação. O homem se acha metido, seu ser todo, na procissão dos números, num simbolismo primitivo que se distingue das representações imaginárias. É no meio disto que algo do homem tem que fazer-se reconhecer. E só continuando mais um pouquinho, proponho que se situe a palavra no princípio, na medida em que ela cria a oposição, o contraste. Trata-se da contradição original entre 0 e 1. Vejam que interessante o que destaca Lacan. Não é o fato de existir a máquina da linguagem, mas sim os pontos de parada, as escansões ou cortes temporais existentes. Essa noção de corte me parece fundamental para pensarmos a estrutura psíquica. No seminário 9, sobre justamente a questão da identificação, o Lacan vai recorrer à topologia para especificar de que corte se trata e proporá sua tese. O sujeito e sua estrutura dependem do significante como corte. O significante tem estrutura de superfície. Trata-se de apreender como corte engendra a superfície. Longe de tratar essa entrada do sujeito na linguagem como um fenômeno ou algo que depende de desenvolvimento, sabemos que o esforço de Lacan foi buscar na lógica e na topologia, desde o início de seus trabalhos, a sustentação do sujeito no significante. Mas não bastava constatar isso, sim explicar como é que isso se daria. Como ele diz logo no início desse seminário, né, sobre identificação, nada suporta a ideia tradicional filosófica de um sujeito, a não ser a existência do significante e seus efeitos. Essa tese, diz Lacan, exige que tentemos articular de que maneira mais precisa como concebemos efetivamente essa dependência da formação do sujeito em relação à existência de efeitos do significante como tal. A pesquisa de Lacan está centrada, né, nesse momento, na questão do Einzig-Zug, do Freud, né, o traço unário. Lacan é bem insistente na diferença entre essa ideia de unificação e unidade, né, o 1 como número de uma série, como traço. Daí a identificação ao traço e sua articulação com o primeiro significante da série. O Lacan vai dizer, né, se o rastro é apagado, o sujeito cerca o lugar por um cerne que desde então lhe concerne. Ele, a referência, a partir do lugar onde ele encontrou o rastro, vocês têm aí o nascimento do significante.
Lacan, nesse momento, deixa bem claro que está tratando da identificação significante como traço e não identificação imaginária especular. Ele é explícito quanto à sua busca em saber qual o efeito do significante no real, ou o enlaçamento da linguagem com o real. É muito interessante verificar que, ainda que o real, ao qual Lacan se refere aqui, seja específico ao que escapa à linguagem, suas elaborações a respeito desse furo do simbólico no real se mantêm presentes até o final da sua obra, até as questões sobre o Noble Romeu. Claro que com todas as variações, né, próprias ao tempo. Aí. Obviamente, ele avançou em relação aos furos ali implicados no enlace das três consistências, mas o que faz furo entre real e simbólico já estava posto desde então. Toda essa discussão do surgimento do significante ao qual o sujeito se identifica vai acontecendo junto com a questão da negação, na lógica, na filosofia, na linguística. Entendo que foi isso que Freud quis articular quando tratou justamente sobre a negativa em seu texto de 25. É pela negação que se supõe a existência. A possibilidade de um juízo de existência é posterior ao juízo de atribuição. Assim temos ao outro a máquina da linguagem de um lado, há um vivo de outro, entre eles nada a priori. No entanto, há um ponto de identificação, um primordial, um de gozo, traumático, nome desse desencontro, desse furo. Para que este um advenha, não basta um corte. É necessário que o mesmo retorne no mesmo lugar, real, para que algo se feche. Como Lacan vai dizer, para que a curva se feche. Só o real o fecha. Ele está, na verdade, fazendo referência às voltas no toro, né, e ao corte do oito interior. Né? Mas, enfim. Imediatamente após o traço, o significante toma essa forma, que é propriamente falando, o corte é um traço que se recorta. Corte e recorte. É preciso encontrar o mesmo, real, para que o significante consista. É ali que poderemos aprender o ponto de entrada, de inserção do significante no real. Gostaria de destacar isso a que Lacan se refere, ou seja, é preciso o mesmo para que o significante consista. Esse mesmo é o que permite que o corte se recorte, engendrando o furo e fazendo o significante ali consistir. Lacan introduzirá aí a função do falo. E olha o que ele diz que é interessante. Ele vai dizer, antecipo e profiro que o falo, em sua função radical, é apenas significante, mas, embora ele possa significar a si mesmo, ele é inominável como tal. Assim temos como resultante desse fechamento do duplo corte ou oito interior, o falo enquanto inominável e o A extraído dessa operação. Esse fechamento é a operação topológica que permite extrair a banda de Möbius do toro. Lacan determinará que essa estrutura tórica furada é própria do sujeito significante, não permitindo mais pensar a separação interno-externo, tal como na esfera. A questão é, qual a parte do sujeito nessa história? Como disse no início desse texto, só colhemos o fruto desse furo imposto ao vivo a posteriori. Há sujeitos cuja estrutura psíquica implica o furo e, portanto, este se torna operante na própria estrutura. Há aqueles cuja inscrição significante não se recorta, essa inscrição fica forcluída e parece não operar sobre esse furo da estrutura. Lacan dirá que esse furo do simbólico no real realiza corte de A, sua extração. E ele vai dizer, né? Única referência que nos permite diferenciar radicalmente a estrutura neurótica das estruturas vizinhas, nomeadamente daquela que chamamos de perversa e daquela que chamamos de psicótica. Isso, vejam, estamos em 62, tá? Na página 116 desse seminário, tem uma citação que eu gosto muito, né, que já citei em outros momentos, e ele vai dizer o seguinte, e é interessante quando ele articula essa questão da fala, né,
quando você estava falando, Sandra, lembrei, né? O estatuto da fala, né? Lá na frente. Mas olha o que ele já diz aqui. Na raiz do ato de fala, há algo, um momento em que ela, a posição do sujeito, se insere numa estrutura de linguagem. Enquanto é caracterizada nesse ponto original, tento cercá-la, defini-la em torno de uma temática que de maneira imaginada se encarna. Ele ainda continua. Nessa relação primeira do sujeito, naquilo que ele projeta atrás de si, Nachtraglisch, apenas pelo fato de se engajar por sua fala, a princípio balbuciante, depois lúdica, até mesmo confusional, um discurso comum, o que ele projeta atrás do seu ato, é aí que se produz esse algo na direção ao qual temos que ir para interrogá-lo em nome da fórmula Wo es wahr soll ich werden. Desculpem meu. O que me parece fundamental para toda a direção do tratamento, eu estou acabando, em qualquer das estruturas de jogo, é essa dimensão do ato original, a partir do qual todo falacer se precipitou na estrutura, de modo recalcado, forcluído. Me parece que aí reside a possibilidade para que qualquer sujeito seja chamado à sua responsabilidade ética de não ser reduzido à condição de objeto do outro, ainda que tenha sido considerado um autista. Ao tratar da diferença absoluta, a Soler, ao que todo analista avisaria na direção do tratamento, Colette Soler vai dizer o seguinte: a diferença absoluta é uma diferença que se identifica sem comparação. Quando Lacan diz que intervém, quando o sujeito se inscreve pela primeira vez sob o significante primordial, isto quer dizer que este não é um significante entre outros. Não é, então, diferencial. É o índice de uma experiência, bem seja o traço unário de um traumatismo, bem seja o significante convertido em letra, letra gozada, idêntica a si mesma, sem referente. Dito de outra maneira, se identifica pelo gozo, qualquer que seja sua intensidade, traumática ou não, é sem igual, único, singular. O A do 1 se pode comentar de diversas maneiras, a partir do significante primordial, se quisermos, mas também a partir do 1 do nó, borromeano, mas em todos os casos se situa dos uns entre todos os diferenciais. Termino, então, minha fala com essa citação, pois aí me parece que reside a ética da psicanálise, elevar o ato decisivo de todo falacer à sua condição de diferença absoluta, mas uma diferença absoluta que se inscreveu enquanto um dizer e, portanto, fez nó. Sem risco, então, não temos psiquismo. É isso. Obrigado, Bia. Agradeço. E agora passo para a nossa terceira fala, o Christian Dom. Obrigado, Ivan. Obrigado a todos vocês, Julieta. Mais uma vez, cumprimento pela tua conferência. Eu vou falar sobre esse capítulo, então talvez a coisa fique um pouco esquemática, mas é um pretexto para a gente poder discutir detalhes pendentes depois, né? Esse é um texto que faz parte de um programa de pesquisa, né, que leva a cabo no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, né, e que envolve uma hipótese assim, genérica de aplicação das implicações do conceito de sexuação, notadamente a ideia de uma lógica do não todo, ao próprio campo da psicopatologia, né. Em que medida, em que termos, a gente poderia falar, então, de uma psicopatologia não toda, né? Em que medida a gente poderia realizar, a partir da teoria da sexuação, uma crítica da razão diagnóstica, né? Uma crítica que convém ao nosso tempo, né? Definida por uma expansão diagnóstica alienante, objetivante, mas também capaz de reter a importância clínica desse procedimento, desse ato que é o diagnóstico. Então, um ponto de partida para essa investigação é considerar que o diagnóstico é um caso particular de uma função mais geral da linguagem, que a gente poderia chamar de função de nomeação.
né? Onde há diagnóstico, há uma nomeação, há um ato de nomeação, né? Isso não quer dizer uma nomeação específica dentro de um código, né, que é o que a gente normalmente associa. Então, uma diagnóstica psiquiátrica, psicanalítica, fenomenológica, né? Quer dizer, a ideia é expandir isso para um contexto mais amplo, né, e investigar o que é a função de nomeação na linguagem. Para isso, a gente tem 3 pontos de partida no Lacan. Um deles é a função classificatória do totem, uma coisa que ele toma do Lévi-Strauss. Ele vai dizer o totem ele provê um sistema de nomeações, né? Ele é importante porque ele permite classificar coisas, plantas, formas de culinária, estruturas de parentesco e assim por diante. A segunda condição, ou o segundo problema interessante no Lacan sobre isso, está no último capítulo do seminário RSI, onde ele fala da nominação, né? Depois vai acompanhar a teoria borromiana, né? Nominação imaginária, nominação simbólica, nominação real. E a terceira fonte para isso a gente vai buscar na teoria das categorias, né, que aparece no seminário 13, em torno da problemática dos nomes próprios, né, mas também do problema lógico de que será que o nome de um conjunto pertence a um conjunto ou não, né? Então, o Elson trabalhou bastante com essa perspectiva, né? O Breno agora está organizando um livro sobre isso, a gente espera novidades nesse sentido. Cláudio Rossi, que está aqui, trabalha com a noção de vaguidade, né? E também esperamos bastante você aqui, Cláudio. Né? Bom, mas então, dentro desse programa, eu vou fazer uma pergunta que é assim: qual é o diagnóstico de James Joyce? Né? E aqui considerando já uma questão que apareceu no debate com a Julieta, que é o fato da gente estar trabalhando, quando acompanha Lacan, nesse caso, vou chamar assim, né, preliminarmente, a gente está numa nebulosa muito interessante, que é uma nebulosa entre escrita e vida, entre obra, né, e vida. A gente não sabe exatamente como que o Lacan vai saindo de uma, entrando na outra. Isso não é muito comum no Lacan, né? Isso retoma procedimentos assim, psicobiográficos, às vezes um pouco suspeitos, mas de toda forma está nisso que eu estou chamando de caso. Né? Um caso que envolveria, então, uma consideração sobre alguém que apresenta uma forma de linguagem onde há neologismos profusos, ruptura da forma gramatical corrente, alterações flutuantes e despersonalização da posição do narrador, especialmente em Finnegan's Wake, né? Fenômenos de estranhamento corporal, crises de agressividade, impulsividade, engrandecimento do eu, sem sintomas maiores da psicose, sem alucinações preeminentes, né? Talvez sem delírio. Bom, há um delírio em Joyce? Sim ou não? Né? Deixo também a pergunta para vocês. Né? Mas, eventualmente, esses fenômenos estavam presentes, mas foram indiscerníveis, né, para os biógrafos. O Lacan trabalha de forma muito indireta na construção desse caso. Né? O primeiro e mínimo que se pode dizer é que Joyce tinha uma relação estranha com a sua atividade de escrita, né? Uma relação diferente, uma relação metódica, uma relação que ele mesmo várias vezes, até na conferência que a Julieta mencionou sobre a vida, né? Ele dizia: o escrever é decisivo para que eu me sustente, para que a vida seja possível. Tá? A gente pode dizer um projeto, portanto, numa certa perspectiva, megalômano, né? Porque formalmente significa a reinvenção do inglês, né? Da reconstrução de uma língua, né? Da língua inglesa, refazendo a Odisseia de Homero, né? Na pequena Dublin. Né? É importante notar que a Irlanda é a primeira colônia da Inglaterra, né? É onde foi testado todos os dispositivos coloniais que depois se exportou para o resto do mundo. Né? Então, o fato de que Joyce valoriza, e a família de Joyce valoriza muito o seu jesuitismo, o seu catolicismo, emana também do fato de que isso é uma forma de resistência ao jugo inglês. Né?
É importante notar que essa reinvenção do inglês, portanto, é uma maneira de resistir, é uma maneira de dizer, olha, há aqui na nossa pequena Dublin, extensão de Londres, um universal que vocês não conseguem apreender. Nós aqui na periferia somos muito mais universais do que vocês aí que se colocam no centro do mundo. Bom, essa reinvenção, né, da linguagem, ela se aproxima, e essa é uma primeira tese que eu apresento a vocês, um procedimento de transgressão das relações entre o familiar e o infamiliar. É um procedimento de estranhamento com a língua. Ler Joyce, escutar Joyce, a cantoria do Joyce, ela produz um efeito similar ao tematizado por Freud no seu texto, em 1919, das Unheimliche, onde ele vai investigar como é que acontece esse efeito. Esse efeito é um tipo de estranhamento, é um tipo de angústia, e que corrompe o uso normal da semântica, pelo menos no alemão. Em que o familiar se torce com o estrangeiro se junta com o familiar, porque eles não compõem séries semânticas simétricas e inversíveis. Ou seja, o Freud percebeu um procedimento joyciano em Hoffmann. Isso está lá, talvez na eleição desse conto como referência para essa forma de angústia. Adianto a vocês, tem uma coisa muito, muito interessante nesse trabalho, porque o Freud começa no interior da redação de Totem e Tabu, e nos primeiros desenvolvimentos, o Freud diz o seguinte: só aqueles que não foram suficientemente analisados ou que não abandonaram completamente suas fantasias infantis, narcísicas, são capazes de experimentar o estranhamento, Unheimlich. Ou seja, pessoas, aspas, normais, elas superaram isso. Unheimlich é um tipo de angústia relativamente infantil. Mas ao final do texto, né, ele começa a pôr em dúvida essa asserção e dizer, não, mas espera aí, depende de como a gente considera o que é uma relação entre a fantasia e a ficção. Porque há ficções que talvez não remetam a fantasias irrealizáveis e, portanto, infantis, mas ficções que apreendem o real. Bom, durante todo esse texto, o Freud está trabalhando com uma subordinação já presente em Totem e Tabu, é a subordinação do animismo ao totemismo. Por quê? Porque, no fundo, ele entende que o narcisismo é uma forma de animismo. E à medida que a gente vai crescendo, a gente deixa o animismo para trás e evolui para o totemismo, onde a gente encontraria, então, portanto, uma posição mais estável em relação aos sistemas de nomeação. Bom, é nossa hipótese de que essa subordinação ela emana da antropologia que o Freud comprou e depois ela vai se prolongar na antropologia levi-straussiana que o Lacan comprou. Ela não é necessária. As pesquisas contemporâneas do Eduardo Viveiros de Castro dizem, olha, não é justo, não é lícito e não é essa a função, dizer que a gente pode encontrar no animismo. Há outras formas de animismo, que não se reduziriam, portanto, ao narcisismo. Essas outras formas, e este problema vai ser reenfrentado, ou vai aparecer quando a gente discute as fórmulas da nomeação. Mas então, indo para a pergunta, qual é o diagnóstico de Joyce? Depois de dizer, uma psicose, Lacan não fala isso. Não está no texto, ele não diz que é uma psicose. A pergunta dele é por que Joyce não enlouqueceu. É uma psicose não desencadeada. Portanto, quer dizer, quando ele diz não enlouqueceu, é uma psicose, mas é uma psicose que a gente não tem os fenômenos desencadeados. É um estado de loucura, ou seja, é esse o diagnóstico de Joyce? Uma recuperação de uma categoria pré-psiquiátrica, ou seja, loucura? Temos que diagnosticar Joyce como um louco, como um pré-louco. E a terceira possibilidade é de que a gente esteja aqui diante de um tipo específico de sintoma,
né, ou de sintoma, que o Lacan estaria assim mapeando, tentando isolar ou nomear e que não chega a uma conclusão. Portanto, a gente deveria ler o seminário 23 como uma espécie de work in progress que não terminou, que não concluiu. Bom, a hipótese que eu vou levantar aqui é que a gente poderia juntar esse problema, né, um problema em aberto, com um outro problema, né, legado pelo Freud, que é o seguinte: qual é o diagnóstico do homem dos lobos? Né? O homem dos lobos tem, no texto do Freud, um diagnóstico relativo à sua neurose infantil. Mas, quanto à sua neurose no adulto, né, a gente sabe que ele foi reanalisado pela Ruth Brunswick, que diz é uma paranoia. Ele foi reanalisado pelo Eisler, que diz não, neurose narcísica. Foi reanalisado por outros psiquiatras que não conseguem chegar a uma decisão sobre qual que é, afinal, o diagnóstico do homem dos lobos. Então a gente teria uma curiosa repetição, assim. Um caso que ele é uma espécie de desafio para as categorias, né, para as nomeações, para a estratégia diagnóstica da psicanálise. Né. Aqui eu mobilizaria o terceiro problema, né, um problema especificamente concernente à tradição lacaniana. Né. Esse quadro, assim definido, ele teria uma nomeação por psicanalistas não lacanianos. Né. Homem dos Lobos e Joyce, dois pacientes borderline, dois casos borderline. Não? Se a gente quiser dizer, não, mas isso não pertence assim à diagnóstica lacaniana, né? Bom, temos que discutir isso. Poderia dizer assim, não, mas há outros tipos clínicos não tematizados pela psicanálise que já apontavam para descrições semelhantes ao que a gente encontra no caso do James Joyce. Por exemplo, uma categoria apresentada por um psiquiatra espanhol por volta de 1850, chamada loucura histérica. Né? Veja só que interessante, né? A combinação de dois significantes de eras psicopatológicas distintas. Né? É uma loucura, né? Mas é histérica. Né? E ela se caracterizava por um quadro que acontecia em mulheres, né? E que apresentava uma insidiosa insubordinação, vejam só. Elas não queriam casar, elas não queriam ter filhos, elas não queriam fazer o que as mulheres faziam. Né? E levavam isso à condição assim, de um enfrentamento radical. Né? Tipo, gastavam todas as economias da família, queimavam a casa do pai, do marido, enfim. Reagiam àquela expectativa social do que como devia se comportar uma mulher de uma maneira assim atuativa, né, direta, resistencial, loucura histérica. Né? A gente vai enfrentar então aqui um problema que é o Lacan não fala em borderline. Por que ele não fala em borderline se essa era uma categoria amplamente já discutida e posta na época em que ele fez os seus desdobramentos, especialmente no caso Joyce. Né? Bom, muitos já ouviram essa bobagem também. Não, mas borderline não é uma coisa da psicanálise, é uma coisa da psiquiatria. Né? Bom, isso é falta de informação e leitura, gente. Quem propôs essa noção foi um psicanalista chamado Adolf Stern, né, que saiu da Alemanha e vai trabalhar em Nova York. Chega em Nova York, ele enfrenta jovens que são insubmissos, jovens que não aceitam, enfim, as condições educacionais que estão ali presentes e entram em conflito, né, com a lei. Né. E ele não consegue fazer um bom diagnóstico disso. E daí ele procura supervisão para esses casos. Né? Ele procura um supervisor específico, né? Recém-chegado da Europa, né? Chamado Rudolf Loewenstein. Né? Rudolf Loewenstein é o analista de Lacan. Né? E eles juntos chegam na ideia de que seria preciso publicar um caso, né, ou um texto, falando do grupo das neuroses borderline. Ou seja,
E tem um equívoco quando a gente pensa assim, não, você está falando em borderline, você está falando em uma fronteira entre a psicose e a neurose, mas vamos lá no texto, né? Trata-se do grupo das neuroses borderline. Isso seria um motivo para o Lacan ter evitado a categoria? Né? Quer dizer, a gente sabe que Loewenstein, Hartmann e Chris, a famosa tríade com a qual Lacan estava se debatendo visceralmente. As críticas que ele coloca em direção da cura, bom, vocês conhecem amplamente. Não? Um pouco mais sobre os borderlines. O Stern retoma uma antiga noção que ele diz assim, isso é precursora do que eu estou falando, são os eboidofrênicos. São pessoas, diz ele, capazes de discutir a fundo e com profundidade um assunto em uma perspectiva específica, mas não conseguem integrar isso em organizações de saber mais vastas, em unidades mais vastas. Então são pessoas que têm uma inteligência muito curiosa, porque elas conseguem ser extremamente assim, bem notadas numa área, num campo, mas elas não tiram implicações daquilo, né, para outro campo, para uma extensão de saber assim próxima. Né. Nos borderlines a gente encontraria alterações do narcisismo, frequentemente ligadas a experiências precoces de abandono, negligência e brutalidade. O Stern fala em sangramento psíquico, hipersensibilidade desordenada, rigidez psíquica, tendência a reações terapêuticas negativas, sentimento de inferioridade, masoquismo, autopiedade, desespero, autocomiseração, insegurança somática. Vamos dizer assim, vai acontecer uma coisa no meu corpo que eu não sei o que é, tipo cair como uma casca, né? Ansiedade crônica flutuante, projeção e dificuldade de testar a realidade. 4 anos depois, Ellen Deutsch lê esse trabalho e publica o seu famoso, né, as personalidades como C, né, que é um suplemento a isso, onde ela diz, tem algo errado, tem algo diferente nesses pacientes, quanto à forma como eles lidam com a ficção. Né. Elas apresentam o que ela chama de pseudo-contato, ou o que ela chama também de pseudo-emoção. Né. Sinto-me como se. Significa, você se sente assim ou não? É como se. Eles amariam, diz a Ellen Deutsch, por identificação objeto suposto ao amor do outro. Eles amam o que o outro ama em você. E, subsequentemente, experimentam o verdadeiro amor do outro, que podem obter como uma traição, dirigindo-se, então, para um novo amor. Né? Ou seja, quando o sujeito diz, não, mas eu amo você mesmo, elas não aguentam. Eles precisam de outro amor. Esse não. André Green, Jacques André, Roussillon, Spitzer, enfim, tem uma imensa produção entre 1989 e 1999, mais de 1.500 artigos de psicanálise sobre esse quadro. Tá? Enquanto isso, nós, lacanianos, dormindo. Um sono eterno, dogmático da tríade, neurose, psicose e perversão. Né? Se não cabe em nenhuma delas, não existe. Né? Se não cabe em nenhuma delas, tem um erro diagnóstico. Alguém não está vendo direito. Né? Bom, contra essa observação, eu chamo a atenção de vocês para o seminário sobre angústia, né? Que foi, na sua página 86, traduzido da seguinte forma. Né? O Lacan está falando sobre uma jornada que aconteceu não vai dar. Em Anvers, né? E ele diz, vejam esse exemplo de uma esquizofrênica. O que há na ponta dos galhos? Para o sujeito em questão, o que exerce o papel desempenhado pelos lobos para o homem dos lobos. Né? São significantes. Né? É isso que vocês vão encontrar na edição compilada, né, pelo Miller, do seminário de 1962 e 63. Agora vamos comparar isso com a tradução do Rodrigues Pontes, que é um argentino, né, que trabalhou muito ferozmente com as traduções de seminários. Nessa mesma passagem se lê o seguinte: lo que para un esquizofrénico cumple el papel que los lobos juegan en este caso borderline,
que é o hombre de los lobos? Não, isso é coisa de argentino, eles estão pondo coisa no texto. Né? Estão inventando mentira. Né? Vamos a esta ferla. Ce qui pour un schizophrène remplit de rôle que les loups jouent pour ce cas borderline que l'ombre au loup. Le cas borderline. Ou seja, Lacan usou essa expressão foi suprimida pela edição do seminário. É que nos levou a dizer, assim, de boca cheia, que Lacan jamais falou em borderline. Ou seja, há um erro assim arqueológico a reparar nessa conversa. Bom, mas do que Lacan estava falando antes desta afirmação lá no seminário sobre angústia? Tcharam, tcharam, unheimlich. Essa forma de angústia diferente, o que acontece com ela? Ela tem uma estrutura de claraboia, ela tem que ver com a fantasia, ela tem que ver com um enquadramento específico, a perda de enquadramento específico. E aí ela chega, eu vou ter que resumir aqui, tem pouco tempo, mas ela chega numa coisa que é crucial para a essência do diagnóstico que está aqui em discussão, e é o seguinte. Ele vai repetir isso no seminário sobre identificação. Né? A gente tem, primeiro, o mundo. A experiência do mundo. Com a modernidade, com um certo tipo de individualização, portanto, historicamente datável. Além da experiência do mundo, se interpõe a experiência do palco. Né? E além da experiência do palco, ele vai dizer assim, surgem os restos do mundo. Os resíduos da experiência do mundo. Então ele precisa dessas categorias para falar desse tipo de angústia, que é o tipo de angústia que caracterizaria o borderline, que eu estou advogando é o que nós temos no caso Joyce. Uma angústia que tem que ver com um certo embaralhamento, uma certa confusão, né, entre o que é o palco e o que é o mundo. Como Ellen Deutsch salientou, uma angústia que tem que ver com a perturbação das relações de como ser. Vocês vão dizer, mas isso é a metáfora. Né? É o campo mais vasto da metáfora. Talvez não. Talvez a gente não precise fazer essa redução. Né? O Lacan dá um exemplo muito interessante dessa função do resíduo, essa passagem entre o mundo e o palco, quando ele menciona os 3 toques antes do começo da peça. Né? Ela diz, a hora que a gente escuta isso, a gente sente angústia. Por quê? Porque vai começar. O que vai acontecer? Você sabe que vai começar uma peça. Você sabe o enredo da peça, as cortinas vão se abrir. Mas há um tipo de angústia que é uma angústia de passagem, é uma angústia de borda, uma angústia de saio do mundo, vou para o palco, saio do palco, vou para o mundo. Bom, é aqui que se desenvolveria no meu argumento a recuperação da noção de Unheimlich, uma oposição entre casa e rua, próximo e distante, amigo e inimigo, vivo e morto, né? De tal forma a falar então de 2 tipos, recuperar essa ideia de 2 tipos de Unheimlich, 2 tipos de angústia. Depois disso ia criticar a noção de psicoses ordinárias proposta pelo Miller, né? Justamente porque ela ignora esse debate, né? Mas vai ser impossível fazer isso aqui. Mas o ponto mais interessante assim que eu queria discutir com vocês é por que isso acontece nos termos do Lacan. Por que tipo de questões ela deixou de lado para não, por exemplo, propor um diagnóstico como esse. E aqui eu elencaria, eu vou ter que ser assim meio sintético, 3 questões. Primeira questão é justamente essa da relação entre totemismo e animismo. O Lacan compra a subordinação de um ao outro. E o segundo ponto é que o Lacan
parece não ter integrado muito bem ou levado até o fim as consequências dos estudos de Melanie Klein sobre as esquizoidias. Ele entende a relação entre o narcisismo e os processos esquizoides, né, nos termos que a Melanie Klein coloca, né, acabam sofrendo o mesmo tipo de subordinação que a gente tem entre totemismo e animismo. E o terceiro ponto, que é consequência dessas duas coisas, é que a gente não vai encontrar no Lacan, como a gente gostaria, uma boa teoria da melancolia. Tá? Voltando à nossa discussão anual no curso da Bia. Né? Procurem lá, né, quais são os termos, qual é a definição, como é que, por exemplo, a função do nome do pai concorre para o desencadeamento da melancolia, né? Como Lacan explica a melancolia. E aqui eu deixo aqui um convite e um apelo, porque até onde pude ir, não explica. Tá? Há uma espécie de déficit teórico, um déficit de investigação diagnóstica. Né? E esse déficit é o mesmo que explica, então, por que James Joyce não é nomeado como um borderline. É isso. Bom, agradeço a fala do Christian. Bom, abro agora o debate. Temos algumas pessoas que querem se inscrever. Então, vou fazer uma pergunta também, cabe um pouco ao coordenador fazer uma pergunta breve de cada um e abrir também, já vi a Dominique, a Glaucia, as pessoas que querem se inscrever. Vou ser breve, menos de um minuto. Tanto da Ana como o da Bia passam, né, entre várias coisas, por essa questão da normatividade, né, ou seja, dessa diagnóstica normativa, adaptativa, da qual... Não, está funcionando. De certa forma, está solucionando. Faz crítica, né, e aponta o risco de uma certa concepção profiláctica. Né. Ana, a minha questão, quando você fala, disso, né, de sustentar, né, este lugar de objeto A, né, com a posição do analista, você chega no fim disso, e aí me interroguei, queria te escutar. Mas frente aos discursos normativos, né, o que sustenta o psicanalista? Você falou disso, né, que posição, como, né, a gente pode sustentar esse debate, coisa que eu já vi você fazer eventualmente. Da Bia, vamos lá. Né, no final da sua fala, Bia, você apontava, né, olha, também é a mesma coisa, ou seja, a sustentação, né, para impedir, de uma certa forma, tomar o sujeito por essa via adaptativa, a sustentação dessa dimensão do ato original, que permite, de alguma forma, dar condições de um não assujeitamento. Eu fiquei nessa questão, devo falar mais desse ato original que você finaliza. Por fim, do Christian... da questão do borderline, né, e a proposta, né, olha, como pensar essa psicopatologia não toda, né, que não se fecha, né, mas a gente, o psicanalista lacaniano tem, né, de um lado, essa concepção de uma diagnóstica estrutural. Né, você fala do borderline, que teríamos ali do borderline essa angústia como uma espécie específica e uma espécie de sinal de que estamos na presença desse elemento borderline. Mas se o borderline se encaixaria, né, em uma diagnóstica estrutural ou já se pensa uma outra modalidade da diagnóstica? Essas são minhas questões. Vocês querem abrir, já responder? Então vamos abrir. Eu sei que a Dominique já levantou a mão assim que temos a Dominique. A Glaucia também, já faz um tempo. A Glaucia, o Raul, o Fábio. Tá, já temos um primeiro bloco grande. Então, Dominique. Primeiro eu queria dizer que eu acho que um debate extremamente interessante para nós e que está na atualidade de nossa prática e de nosso estudo da orientação
enfim, pelo ensino de Lacan. Então, que para nós, na psicanálise, essa questão de diagnóstico não é uma questão de classificação. Para mim, não é uma questão classificatória. É uma questão de... O diagnóstico, a gente fala, repete, que o diagnóstico se faz na transferência, porque ele se produz na relação com a alteridade. E como a presença do analista apresenta essa alteridade. No intuito, o diagnóstico se faz no intuito de orientar o tratamento. E o tratamento desse sujeito na sua presença única, na relação, no seu laço possível com o outro. Então, nesse sentido que, para mim, eu entendo a questão do diagnóstico. Qual é essa presença única de um sujeito, um par letra, e qual é a sua possibilidade de enlaçamento com a alteridade, com o mundo, com o outro. E a partir disso que a gente trabalha na psicanálise. Eu me precipitei para falar porque, infelizmente, tenho que sair e tem questões muito importantes que estão aparecendo aqui e que o Lacan ele mesmo fez aparecer. Ele permite que a gente tenha esse debate hoje. Ele permite que a gente tenha esse debate hoje porque ele mesmo praticou intensamente a vida inteira um fórum, um debate constante com a Melanie Klein, com o André Green, com todo mundo, com todos os psicanalistas. E o ensino dele, às vezes citando, às vezes não citando, está entremeado, está fabricado, está produzido a partir desse debate. E a gente vê Lacan mudar, transformar as mutações do ensino lacaniano a partir do encontro com a clínica, e das questões que colocaram isso, e a partir também do debate com a comunidade analítica. Por isso que a gente não pode nunca esquecer isso. O Freud teve isso, e a gente ter a oportunidade de ter uma orientação para alguém que constantemente estava em debate. Estava em debate com as críticas que vinham dos outros psicanalistas, que tinha prática também da psicanálise. E também dessa constante referência com a clínica. Eu falei hoje de manhã o ensino que Lacan produz a partir de como a apresentação de paciente, cada caso único, obriga a transformar os conceitos. E eu não concordo com o Christ quando se fala, Christ, que os lacanianos dormiram com as categorias, porque, pelo contrário, a gente está completamente intranquilo com as categorias de neurose, psicose e perversão desde o começo. E o caso do Homem dos Lobos é um exemplo da intranquilidade que animou a gente. E o Lacan também. Ele ficou tão intranquilo que ele mudou completamente. Que ele põe os seus conceitos pelo avesso. E, a meu ver, o que ele precisa, porque as categorias de real, simbólico e imaginário ele tem desde 1950, desde o começo, mas o que ele vai precisando ao longo do seu ensino, a partir do ensinamento dos casos únicos da clínica, é justamente que cada um apresenta uma solução no enodamento estrutural do RSI. E não consigo entender que isso seja um campo de batalha, porque ele escutou, provavelmente ele já falou do borderline, e ele tanto escuta isso, que eu acho que a reformulação da psicopatologia a partir do Noborromeano é uma maneira de levar em conta essa indecisão, eu falei hoje de manhã também que a psicose, a generose também é um processo em movimento, que não tem uma coisa estática, e esse remanejamento da estrutura o tempo inteiro. Inclusive, a gente pode pegar o borderline como um conceito topológico.
do border e da line. A gente poderia colocar o furo. Mas, enfim, é assim que eu queria, infelizmente, não poder ouvir a réplica. Eu queria remeter uma questão à mesa e dialoga com o que a Dominique está trazendo e o que estava na conferência de Julieta sobre a questão do nome, né? Como nomear o psiquismo, né? Como a Bia traz, né? Como pensar o psiquismo, né? Como elas colocam, a Bia e a Ana, né? Isso ao qual o psicanalista não pode recuar, não é? Frente ao psiquismo, né? Sem uma solução rápida de nomes, né? E no caso, né, da Bia, para quem lê o texto, vocês vão ver, se nomeia é o busólogo, né? O pequeno Robert, né? Se eles não são que é suportado pela equipe, né? Que a Ana tão bem lembra. Então eu fiquei aqui pensando no papel do analista como suportar uma construção de um nome que se faz numa análise de um próprio sujeito, independente da estrutura, porque eu acho que essa inquietação que a Dominique traz é uma inquietação que a gente tem falado aqui pela rede de psicose, né? Como os escutadores de vozes que a Julieta trouxe hoje, né? E aí, trazendo os borderlines para a conversa, se a gente não pode pensá-los aí também, Christian, né? Como suportar que borderline não nomeie, né? Mas sim, busólogo, Homem dos Lobos, James Joyce, né? E fazer valer as bordas dos nós, né? Um colega, o Albert, ele fala, né? A partir dos nós somos todos borderlines, porque cada um tem que se virar do jeito que se amarrou, que se virou a partir dos registros, né? Eu acho que tem uma inquietação e uma virada radical, né, do Lacan nesse sentido, que não deixa de ser um suportar o psiquismo, né? Não a partir mais somente, né? Soler fala isso no Querela dos Diagnósticos, né? No binômio neurose, perversão, psicose, né? Ela fala dos casos atípicos, né? Casos entre esses tipos, né? Que não poderiam, que abre exatamente que o Lacan ele acaba a vida, mas ele deixa toda uma pesquisa para a gente seguir. Então eu proponho se a gente não pode pensar por essa via. Bom, eu vou tentar só sistematizar um pouco alguma coisa para colocar, porque, vamos dizer assim, o assunto dá pano para manga, né? Quer dizer, é um assunto longo, né? Eu começo agradecendo à mesa, quer dizer, 3 colocações preciosas para a gente pensar sobre essa questão da função diagnóstica em psicanálise, né? Eu acho que a Ana Laura começou retomando, inclusive, que eu queria colocar também desde o início, né? É uma questão que envolve diferentes aspectos. Tem um aspecto teórico-clínico colocado, tem uma questão epistemológica colocada e tem uma questão discursiva colocada. Acho que a Ana Laura começou retomando essa questão discursiva e lembrando, inclusive, né, nós não podemos esquecer que se a gente fala em diagnóstico, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que tem aí o surgimento de um discurso, que é o discurso universitário, e a questão da ciência, que é o que abre a possibilidade de falar nisso. Antes disso, na época do discurso do amo, como dominante, vamos dizer assim, né, a forma de trabalhar com certas coisas que hoje nós trabalhamos em termos de categorias diagnósticas era outra, né? Foi colocada a questão da igreja, a questão das bruxas, a Ana Laura tem trabalhado isso em vários textos e assim por diante. Acho que não é à toa que o Lacan coloca essa questão de que o sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência, né? Agora, e eu acho que também a Ana Laura lembrou um aspecto, que é como as categorias diagnósticas da psicanálise influenciaram a psiquiatria até o DSM-3, e como elas foram expulsas a partir da revisão do DSM-3 e no DSM-4 e no DSM-5, né? E com uma proposta, inclusive, de que seria descritiva, mas que a gente sabe hoje que não é apenas descritiva,
e uma espécie de farsa que coloca isso como categorias neo-kreplinianas, quando a gente sabe que não resta nada de Kraepelin, inclusive na versão 4 e 5 do DSM. Mas eu estou colocando isso de início para dizer que existem esses três aspectos, o teórico clínico, o discursivo e o epistemológico, porque eu queria lembrar um pouco de onde nós, psicanalistas, viemos. E nós viemos, em termos diagnósticos, primeiro de uma teoria neurótica, né? O Freud nos trouxe uma teoria neurótica das neuroses. Até 1897 era isso, né? E eu vou pegar este eixo, articulação de desejo com lei e a questão do gozo, né? Porque tinha colocado aí uma ideia de que os problemas diagnósticos vinham do que acontecia na realidade chamada material pelo Freud, né? O Freud chegava inclusive a entrevistar parentes dos seus pacientes para saber se de fato havia ocorrido aquilo ou não. A gente sabe que em 1897 o Freud muda isso dizendo: não acredito mais em minha neurótica teoria das neuroses. E quando o Freud diz isso para o Fliess em 1897, ele abre propriamente o que nós entendemos como as categorias da psicanálise, né? Antes disso, Freud trabalhava com coisas como psiconeurose, neuroses atuais, neurastenia, hipocondria, neurose de angústia, assim por diante. A partir do não acredito mais em minha neurótica teoria das neuroses, o Freud começa a modificar as suas categorias diagnósticas. A função diagnóstica sofre um efeito disso, né? Sabemos que, a partir disso, desejo e lei são articulados de outra maneira, e não é mais a partir de um pai da realidade material, mas o Freud começa a se perguntar sobre fantasia e fala na universalidade do Édipo, como articulador de desejo e lei. É um pouco longo, eu só queria colocar. Quando a gente entra no Lacan, né, o Lacan coloca a questão de uma outra maneira. Eu acho que o Christian lembrou a questão do Lévi-Strauss, lembrou o Freud com o totem e tabu e assim por diante, e a questão do pai como função na questão da articulação de desejo e lei modifica novamente as categorias, mas modifica no sentido de que vai dando mais consistência para estas categorias dentro da psicanálise. Quer dizer, eu entendo assim, o Lacan ele deu mais consistência para as categorias que estavam colocadas, psicose, neurose e perversão, coloca isso nos seus primeiros trabalhos com a questão do nome do pai, para falar com a questão da psicose, e aí todo o avanço do ensino dele vai para um outro ponto. E aí esta é a questão que está sendo colocada, e eu entendo assim, eu acho que a Ana Laura e a Bia, se é que eu vou colocar desse jeito, eu acho que falaram a favor da consistência das categorias diagnósticas da psicanálise. E eu estou entendendo que o Christian tem um outro ponto de vista quando diz que os lacanianos dormiram no ponto porque estão deixando de lado outras formulações como borderline, como loucura histérica e assim por diante. O que eu queria colocar para a mesa, eu quero, né, as três pessoas, até a partir de uma opinião minha, eu acho que você não modifica uma concepção diagnóstica sem modificar uma concepção de sujeito e de relação do sujeito com a linguagem, com o gozo e com a lei. Eu acho que não é possível fazer isso. Se você abrir mão, né, de fazer rigorosamente esta articulação, apenas em nome de um bom diálogo com outros pensadores da psicanálise, você deixa de lado o fato de que estes outros pensadores têm uma concepção de sujeito diferente da concepção que foi trazida pelo Lacan. Não é à toa que alguns dos psicanalistas que foram mencionados, o Green, por exemplo, se afastaram do Lacan. Então, o que eu estou colocando é assim, eu acho que se o Freud tivesse aberto mão da articulação da sua teoria do sujeito com as suas categorias diagnósticas, nós ainda estaríamos na neurótica teoria das neuroses do Freud. Porque a gente sabe como, a partir dos casos que estão no estudo sobre histeria, o Freud vai se frustrando
com as categorias que ele tinha desenvolvido e vai reformulando sua concepção, tanto do sujeito quanto sua concepção diagnóstica. Então, como eu disse, isso dá pano para a manga, esta discussão é bastante longa, mas eu queria só, vamos dizer, me opor um pouco, acho que eu vou ficar mais do lado da ideia da consistência das categorias da psicanálise, que, por outro lado, eu acredito que tem que ser repensadas, mais do que a gente cair numa coisa de, agora, não acredito mais na minha teoria neurótica das psicoses. Obrigado, Raul. Bom, gente, tinha ainda mais 2 pessoas inscritas, mas a gente está num atraso grande, né? Então vou pedir desculpa para algumas pessoas. Vou passar agora para a mesa responder. Temos aí 10 minutos. Não sei, quem se anima? Eu escolho? Ninguém quer falar. Não, só vou fazer alguns comentários. Bom, primeiro é muito engraçado, na hora que a gente lê, ou pelo menos na hora que eu li o que eu escrevi, eu falei, gente, o que é isso que eu estou dizendo aqui? Mas, de fato, né, ele diz, esse texto diz de uma questão que eu tenho e que eu trago com o caso que vem no livro, que é esse que a Gláucia comentou, justamente de um sujeito que chega na clínica com diagnóstico de autismo, né, dado pelo meio existente, e ele, depois de 16 anos de trabalho, ao se nomear busólogo, ele diz, acho que então eu não preciso mais voltar. E é muito interessante, por isso que eu acho que pode dar pode ajudar a pensar o que eu disse nesse texto, né? Porque justamente qual é a minha questão? De que maneira essa nomeação ela pode se dar e que operação que está em jogo com isso, em termos estruturais? O que é isso? Vamos dizer assim, o que essa nomeação permite em termos de uma amarração na estrutura, né? Seja na neurose, seja na psicose, e obviamente, e aí é como eu sustento, né, desde muito cedo. E essa é a questão que eu acho sempre fundamental sustentar, né? Nessa discussão que muitas vezes existe entre desenvolvimento, estrutura e tudo mais, né, tem algo que se dá muito cedo. E essa é a proposta, né? Quando eu digo que em qualquer direção de tratamento o que está em jogo é tomar esse ato do sujeito e legitimar isso para justamente poder escutar com um dizer, é porque nesse ato, seja para recalcar, seja forcluindo, tem algo ali do sujeito que se impõe, tá? Era isso que eu tinha pensado. Eu não estou dormindo não, viu? Estou bem acordada. Faz tempo. E às vezes parece que tem gente que está dormindo e está acordada. Eu estou acordada, posso falar por mim. Cada um responda por si, né? Eu acho que fundamentalmente o que eu ia dizer, a Dominique, a Gláucia e o Raul já disseram, então não vou ser repetitiva em relação ao mérito da questão, digamos, né? O que eu queria dizer, talvez além disso, para sustentar a enunciação singular, né, mais do que os enunciados, é que eu acho que a gente tem uma agenda importante aí para os próximos anos, né? Acho que esse ponto que você colocou, Ivan, é uma questão ética fundamental, né? Como que a gente pode sustentar, né, essa originalidade, essa heresia da resposta original do analista nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, né? Acho que essa é uma questão urgente. A outra, né, é que eu acho que a gente tem uma herança importante, né, também, assim,
fazer avançar, digamos assim, eu acho que não recuarmos, né, diante do que nos foi deixado de herança mesmo, assim, por Freud e Lacan, e eu continuo achando, essa é a minha posição, todo mundo sabe, é clara, pública, né, que tem um avanço realmente notável da parte do Lacan, né, em relação à psicanálise que se exercia na época. Acho que a gente tem uma dívida, né, muito grande com Lacan. Dentre elas, eu acho que está, como a Dominique falou, o diagnóstico, a noção de diagnóstico e de psicopatologia que ele nos deixou, né? Eu acho que isso foi um grande diferencial mesmo em relação ao que se praticava. Eu acho que se não fosse esse passo do Lacan, eu não sei se a psicanálise teria se sustentado, né? Assim, pelo menos da maneira como a gente pode sustentá-la hoje, né? Na cidade dos discursos, como disse o Raul. Acho que ele nos deu os elementos fundamentais para a gente sustentar, né? Essa posição original. Então, é assim que eu penso, é assim que eu exerço a minha clínica, né? E tento acompanhar esses avanços, né, a partir das noções que acho que nos orientam aqui, que foram colocadas pelos colegas, a noção de traço, a noção de borda, né, que é tão cara, né, a topologia, né. Então, eu acho que é isso. No pouco tempo que me resta, eu espero que a gente continue com os sonhos que nos fazem despertar, né, como dizia Freud. Então, Ivan, e você me pergunta se essa ideia de borderline se encaixaria na diagnóstica estrutural, né? Diria assim, aparentemente a diagnóstica estrutural, ou o que a gente chama assim, ela deriva e ela sobreenfatiza o lado homem. Nós estamos falando em sujeito, não estamos falando em sujeito mulher, sujeito homem. Ali você tem uma diagnóstica estrutural. Tá? E o borderline, ele entra nessa diagnóstica estrutural? Digo, ele não entra e ele não compete. E ele não faz unidade com isso. Tá? No fundo, não é uma concorrência, não é um conflito, ou nem mesmo um diálogo para acrescentar, sei lá, uma quarta, quinta estrutura, como se discutiu com a noção de autismo durante algum tempo. Tá? E a ideia de que nas formas de sexuação está sendo questionado o conceito mesmo de categoria, o conceito de classe. Tá? Ou seja, usando aqui o nosso exemplo, todos os que não estão dormindo estão acordados? Todos os que não estão acordados estão dormindo? Você pode dizer, sim. O lado homem, sim. Porque as duas metades do conjunto, dividido entre afirmativo e negativo, formam um. Isso vale para o lado feminino da sexuação? Não vale. A graça e o interesse é que ela justamente questiona o conceito de categoria. Então não faz sentido você dizer assim, não vamos introduzir uma outra categoria. Porque isso significaria, pode até ser feito, vale a pena, mas a gente pode discutir, mas a discussão aqui não é essa. A discussão aqui é o que a gente faz com aquilo que não faz um. Né? Aquilo que não entra no universal de um determinado conceito. Estou tomando aqui o borderline não como um tipo específico de angústia, mas como um tipo específico de transferência. E aquele como ele foi descrito. E mais especificamente ainda, como um tipo de relação com a ficção, uma estrutura de verdade, portanto, com um registro da suposição. Estrutura. Estrutura no Lacan vem do Lévi-Strauss. Se você me pergunta, a gente vai se contentar com o Lévi-Strauss, eu vou dizer, borderline não vai funcionar tão bem. A gente vai precisar desdobrar noções, entendimentos, estrutura para além da Lévi-Straussiana. Né? Estruturas como, por exemplo, a do animismo. A estrutura do animismo, ela lida com a nomeação de uma maneira diferente. Né? Então, Dominis, quando você fala que a gente não faz classificação, gravando para você,
a gente usa a noção de classe. O que está em jogo nas formas de sexuação é a crítica à noção de classe. Classificação, classe. Né? Classe, conjunto, coleção. Né? Então, como é que a gente faz classes e como a gente lida com classes que são inconsistentes? Classes que não fazem um. Como a gente lida com uma diagnóstica, por exemplo, né, tem um ponto em que o Lacan, o seminário da identificação, diz assim, olha, o normal é a neurose, porque a neurose se preocupa com o grande outro. Mas o normal é a perversão, porque a perversão se preocupa com o falo. Mas o normal é a psicose, porque a psicose se preocupa com o corpo. Né? Ele faz uma brincadeira que mostra justamente uma espécie de paradoxalidade no fulcro da nossa relação com o diagnóstico, e que aqui eu tomei especificamente ligando o diagnóstico com a nomeação. Então, Glaucia, quando você diz que busólogo não é uma nomeação, eu discutiria contigo. Eu acho que é uma... Então, estou dizendo, é uma nomeação. Né? Então, exatamente é isso que eu estou querendo para pensar a função do diagnóstico fora do código diagnóstico. Né? Há nomeações espontâneas, há nomeações que vêm do paciente, há autodiagnósticos. Né? Raul, quando você então me diz que entende que o RSI, os últimos desenvolvimentos do Lacan, eles aumentam a consistência das categorias diagnósticas, eu teria que dizer que espero que não. Tomara que não. Eu estou buscando uma leitura que não aumente a consistência, mas que trabalhe com a inconsistência de certas categorias, porque elas são categorias, elas são classes, elas são conjuntos, de forma a apanhar modalidades de sofrimento que não ficam concernidas e não são propriamente reconhecidas pelo diagnóstico estrutural tradicional. A hipótese é só essa. Né? Não é Lacan está completamente equivocado quando ele divide as coisas desse jeito. Né? Mas talvez essa divisão ela seja insuficiente para que a gente apreenda certas formas específicas de sofrimento. E por isso trouxe a noção de borderline como um exemplo histórico concreto. Né? Você vai dizer, a nossa inquietação diagnóstica, ela enfrentou isso? Acho que ela enfrentou com a noção de psicose ordinária. Tem esse debate. Né? Mas ela não é uma noção que a gente assim, tenha nascido no campo lacaniano. Né? Ela vem aí da teoria do Miller, que a gente precisa enfrentar. Não? O que eu estou fazendo aqui é uma tentativa de fazer a crítica dessa noção. Porque no Miller, essa noção é uma noção unitarista, é uma noção que tem que ver com mais uma classe, tem que ver com uma revisão da racionalidade diagnóstica, com a qual eu não concordo, mas tenho que reconhecer que ele está discutindo isso, que ele percebeu um problema. Né? Um problema que a gente, quero crer, não deveria continuar negando. Né? A gente não deveria continuar dizendo assim, não, mas nós estamos tratando disso quando nós não estamos tratando disso. Né? Obrigada, mesa. Acho que a gente pode pensar que há temas polêmicos. Desde hoje de manhã, há algo que se vem destacando em todas as mesas, que eu chamaria um esforço de Lacan a tentar cingir a posição sintomática. Isso se vê muito bem, sim? Em 1975. Né? E acho que aí não é uma questão exatamente de categorias, perversão, neurose, psicose, desde hoje de manhã. Cada trabalho foi tocando de alguma maneira nisto. E realmente para mim resta uma questão, e nós estamos estudando muito isso, por isso cada um em seu tempo, cada um como consiga acompanhar, cada um com seu rigor, mas quais foram as passagens de Lacan desde o seminário, especificamente 18, 19 em diante, certo? O que há
das fórmulas, de todo o que vem junto com as fórmulas da sexuação, e o borromiano. Tá? Portanto, para mí, angustia, por exemplo, angustia como conceito de Lacan na terceira, não é o mesmo exatamente que a angústia do seminário 10. O sintoma da terceira não é também o mesmo que o sintoma. Então, Lacan vai acrescentando. Sim? Talvez poderíamos pensar assim, a partir daí, né? Digamos, o que Lacan ainda continua a tomar da angústia, isto de reduzir-se a seu próprio corpo, coisa que é freudiana, sim? Mas que leva ele até, depois de todas as formulações, sim? Dizer, há uma nominação, angústia você, Christian trouxe, mas de alguma maneira, acredito que os trabalhos nesta mesa tocaram quais são os tipos de nominação, sim? Sintoma, inibição, angústia. Aliás, angústia é inibição. Será que podemos dizer que é igual que no seminário 4, por exemplo? Acredito que não. Tá? Temos um programa de trabalho, concordo com Ana. Sim? Mas assim, cada um no seu tempo, insisto, e no rigor de leitura que podemos ter. Eu acho interessante as polêmicas, até porque daqui vamos ir pensando. E também considero que não é necessário nem ofender-nos, nem muito menos. Eu tenho perguntas. O que quer dizer o Anheimlich como dois tipos de Anheimlich? Por exemplo, o que quer dizer um ápax? Um ápax na obra de Lacan, Borderline, que ainda Miller apagou, mas é um ápax, não está depois. O que quer dizer? Que consequências podemos tirar? Porque, bom, o aturdito, a singularidade, o confim, há elementos. Claro que Lacan não falou da singularidade o tempo todo, mas como estamos tomando estas articulações tão importantes? Talvez não nos ofendamos tanto, tentemos escutar e também não digamos que estamos ou não estamos dormidos. Eu não sei como estou. Hoje, especificamente, eu não dormi para escrever o trabalho, mas realmente a esta altura não sei se estou dormida ou estou acordada, certo? Eu faço essas coisas. Há 48 horas que estou acordada com uma gripe, sei lá. Então, essas provocações, às vezes, como táctica, não são muito interessantes, porque não podemos discutir do que talvez possamos realmente discutir, Tá, já está contemplado. Tá. Bom, deixa eu só encerrar e... Tá. O Ivan delegou a mim aqui a pedidos. Ah, você vai? Não, eu queria só dizer para vocês lerem o livro da Julieta, que trabalha de uma maneira muito rigorosa, com muito respeito, faz um inventário exaustivo do que foi dito no campo a respeito das psicoses, as idas e vindas, as contradições, a posição do Miller, a posição dos antimillerianos. É impressionante assim a extensão, do percurso que ela vai fazendo, com respeito aos colegas, mostrando as contradições, mostrando os pontos não resolvidos, as tentativas de solução, inclusive trabalhando a melancolia, que eu acho que o Christian colocou, que realmente é um tipo pouco explorado, e ela traz os casos clínicos, inclusive, que ela pôde acompanhar, casos muito bonitos, inclusive alguns com tipos de estabilização diferentes também, mas assim de uma maneira extremamente elegante, ética e respeitosa, com um trabalho tão sério, dedicado, que todos nós fazemos. Obrigada, Julieta. Bom, é isso. Oi. Você quer? Vocês querem?
É só uma nota sobre o sono dogmático da razão, é uma expressão usada pelo Kant, né, no momento em que ele, no fim da vida, ele descobre que ele podia fazer mais crítica, ele podia deixar de ser dogmático, ele podia ouvir argumentos do Hume e tal, expressão conhecida, né, para se referir ao processo crítico, né, por isso uso essa expressão porque entendo que a diagnóstica, as discussões diagnósticas, elas em psicanálise carecem um pouco de crítica, assim, né? A ideia da Finnegan's Wake, outra marcação, né, o despertar da primavera, se vocês quiserem, né? A ideia de wake é justamente a ideia de transição. Então, você não está nem acordado nem dormindo, está entre, né? Está no solo vigília. Você tem uma posição de narrador que você está incerto, né? Se você está aqui ou lá, né? É exatamente isso que eu queria evocar, com essa ideia, né, de que nem tudo é sono ou lucidez. Não? Existem coisas intermediárias. Em relação ao RSI, né, você poderia dizer assim, justamente se trata de pensar o diagnóstico com categorias não compactas. Né? Foi o que o Lacan fez lá com a noção de compacidade, a teoria dos conjuntos, ela foi mobilizada para isso. Né? Som de borda também. Agora, o RSI, e ele ainda não, eu não vi ele bem dividido assim. Tem o RSI da mulher e o RSI do homem? Tem isso? Eu não vi. Né? Sim. Não tenho acompanhado esse desenvolvimento, talvez ele exista. Né? Mas enquanto isso não acontecer, acho que nós temos aí uma outra maneira de pensar, né, a diagnóstica muito interessante e tal, só que ela não contempla necessariamente a lógica do não todo, como eu estava querendo advogar. Né? Eu fico só na posição da direção, que é transitória, é de passagem. E esse livro, ele representa uma transição também, né? A pesquisa segue em diagnosticar em psicanálise. Quem sabe você não vem frequentar também, 10h30 da manhã ao meio-dia, a rede de psicose, para contribuir, né, com a conversa e continuar. Ivan? Tá. Bom, isso, né? Acho que o debate não acaba aqui, de fato, né? É um debate absolutamente central, né? Tivemos aqui falas de onde apareceram diferenças, mas falas muito bem sustentadas, né? E é interessante. Então, eu torço honestamente para que o debate não acabe e que tenhamos mais mesas como essa com mais tempo, bem mais tempo, né? Então, bom, paramos aqui. Acho a ideia a gente fazer a troca já da mesa por causa do tempo ou fazemos 5 minutos e voltamos? Tá. Tá.